Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos. Vamos falar sobre um tema muito relevante para a arquitetura e para o urbanismo. O tema da palestra de hoje será a Mulher e a Cidade, palestra com a nossa querida Neila Janes Viana Vieira, que é arquiteta, urbanista, mestre em meio ambiente. Vou apresentar mais em seguida a Neila. Meu nome é Ariadne Alves, eu sou arquiteta e urbanista. Sou também diretora cultural do Instituto dos Arquitetos do Brasil, do Departamento do Mato Grosso do Sul, e gostaria de apresentar também aqui conosco a Beatriz Meneghini, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que será a mediadora da nossa palestra. Bia, por favor, com a palavra. Olá, estamos aqui com uma mesa bonita hoje para falar. Em nome do Instituto de Arquitetos do Brasil, quero agradecer a presença de todos, como presidente recém-eleita, e estamos aqui reunidos para falar de um tema muito relevante, que são as cidades para mulheres. Então, o que são cidades ideais para todos? Seriam cidades democráticas. E aí nós fomos pesquisar no Google, existem 8.900.000 resultados. E eu encontrei um do Aristóteles, que fala que as melhores cidades são as cidades democráticas. E segundo a Escola Superior do Ministério Público da União, cidades democráticas e inclusivas envolve reflexão sobre arquitetura, o uso e acesso a espaços públicos, meio ambiente, moradia, lazer, segurança, saúde, educação, saneamento, acesso à cultura, entre outras questões, projetando uma cidade que acolha, reconheça a todos e a todas de maneira democrática e inclusiva. Então, esse foi o verbete que eu gostei para hoje. Ariadne? Sim, temos também, junto a nós, a Lauzi Xavier Mohamed, também é conselheira do Conselho Superior do Instituto dos Arquitetos do Brasil, do Departamento do Mato Grosso do Sul, que também será a mediadora. Lauzi, por favor. Olá, boa noite. Eu gostaria de parabenizar pelo tema, pela essa discussão que a gente está tendo, e agradecer o convite da presidente do IAB, a Bia Meneghini, e agradecer também a sua presença aí, a Ariadne e a Neila. Tá? Boa noite. Eu acho é muito relevante esse tema, principalmente porque a gente fala de cidades, e não só cidades democráticas, como cidades inclusivas. Isso é de extrema importância, não só nos dias de hoje, até porque a gente planeja cidades para o espaço de convivência, para o espaço de vivência de todos nós. Então, se um espaço urbano, se um planejamento urbano, ele é bem projetado principalmente para as mulheres, para a parte, para as pessoas mais vulneráveis, esse espaço ele tem que ser seguro, bem iluminado, bem planejado, bem arejado. Então, se esse espaço é projetado para atender essa parcela vulnerável da população, ele é um espaço adequado para toda a comunidade, para todos nós. Então, isso é de extrema importância a gente estar discutindo isso, não só discutindo, mas aplicando também. Os arquitetos têm uma responsabilidade muito grande social, porque são os arquitetos urbanistas que planejam e constroem os espaços onde todas as outras pessoas, toda a comunidade, toda a população convive e vive. Parabéns pelo tema aí. Obrigada, Lauzinha. E agora eu gostaria de apresentar a Neila Janes Viana Vieira, arquiteta e urbanista, mestre em meio ambiente e desenvolvimento regional, especialista em gestão regional e urbana, funcionária pública trabalhando na subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos da Prefeitura Municipal de Campo Grande e também conselheira titular e vice-presidente do CAUMS. Eu gostaria agora de convidar a Lauzi para fazer a primeira pergunta. Olá, Neila, o que eu gostaria de perguntar, as cidades brasileiras
são seguras e amigáveis para as mulheres? Bom, boa noite a todas, todos e todes. Antes de responder, Lauzi, quero agradecer esse convite. É sempre muito bom poder debater esses assuntos e discutir e pensar em propostas diferentes, né, para as nossas cidades. Então, respondendo a você, Lauzi, né, e a todos que vão nos ouvir e ver, taxativamente, não. Né? Infelizmente, as nossas cidades elas são pouco amigáveis às mulheres, a maioria da população, na verdade. Né? Então, nós temos umas cidades muito inóspitas. As nossas cidades elas são, na verdade, hostis à maior parte das mulheres, à maior parte das pessoas de maneira geral. Né? As cidades elas não foram pensadas para todos. A cidade, na verdade, se a gente pensar o que é a cidade é o lugar do encontro, é o lugar onde todas as atividades humanas acontecem. Né? São nas cidades que a maior parte da população mora, e as cidades ainda não são preparadas para todo mundo, elas não são planejadas para todo mundo, elas não são executadas para todo mundo. Então, nós temos assim grandes diferenças, grandes injustiças territoriais, né? Segregação urbana, exclusão social, de todas as maneiras. E para as mulheres, essa situação ainda fica um pouco pior, porque, na verdade, se a gente for pensar bem, primeira coisa, as mulheres são a maioria da população do nosso país. Né? Dados de 2021 da PNAD mostram que nós mulheres somos 51,1% da população brasileira. Então, nós estamos em maioria, né, nas cidades, e nós também, pelas próprias atividades que desenvolvemos no nosso dia, nós somos as pessoas que mais circulam pela cidade. Nós fazemos a maior parte dos trajetos pela cidade, em termos de diversidade de trajetos, de lugares que ocupamos, né? Somos nós mulheres. Mas nada é pensado para a mulher. Você falou, Lauzi, sobre iluminação, né? Sobre segurança, por exemplo. As nossas cidades não são seguras. As mulheres, sejam meninas, jovens, mulheres, que trabalham durante o dia e precisam estudar à noite, por exemplo, né, e dependem de transporte público, ou mesmo que tenham que fazer trajetos a pé, elas têm muita dificuldade e, principalmente, sentem muito medo, porque as nossas ruas são mal iluminadas. Né? Eventualmente a gente tem alguma rua bem iluminada, uma avenida bonita com iluminação boa, mas em termos de número, né, nós temos um maior número de ruas escuras. Então as cidades elas são inseguras para nós mulheres e nós temos mais medo porque nós estamos mais vulneráveis na cidade. As mulheres, isso estatisticamente é comprovado que sofrem mais agressão nas ruas, são maiores vítimas de roubos, justamente pela própria, às vezes, impossibilidade de defesa. Então, as nossas cidades elas não são seguras, elas não são amigáveis, né? Temos muito empecilhos na cidade para tornar a nossa vida, o nosso dia a dia, mais agradável, mais seguro, mais justo. Né? Então, e se a gente pensar em toda a diversidade de pessoas que temos na cidade, né? Quando a gente fala de mulheres, a gente está fazendo um recorte, né? Porque você falou bem também a questão de que se as cidades elas estão bem planejadas para as mulheres, elas estão bem planejadas para todo mundo. Por quê? Porque as atividades das mulheres normalmente envolvem todo mundo. Né? As mulheres elas são trabalhadoras, são mães, são cuidadoras, cuidam de parentes, de pais, mães. Elas também, numa necessidade, o filho está na escola, adoece, quem que vai acudir filho? Normalmente são as mulheres.
Além disso, nós temos um número muito grande, né, no nosso país também, de mulheres que são chefes de família, são mães solos. Então, elas são totalmente responsáveis pelos filhos. Qualquer coisa que aconteça na vida dos filhos, elas são as responsáveis, elas que têm que ir correr atrás, seja para levar para a escola, seja para buscar, seja para levar para o posto de saúde, para levar numa farmácia, para levar na casa de alguém para ser cuidado. Enfim, nós temos essa situação, então. As nossas cidades, elas não são seguras e nem amigáveis às mulheres. Gostaria de convidar agora a fazer a próxima pergunta. A Bia, por favor. Neila, diante do que você colocou, o planejamento urbano, ele considera toda essa diversidade dos habitantes de uma cidade? Não, de novo, mais uma vez, não considera, né? Se a gente pegar, assim, sair só da questão da mulher, se a gente pensar na diversidade que nós temos a respeito de idade, né? As crianças da primeira infância, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Se você pegar a questão de gênero, se você pegar a questão de raça, religiosidade, enfim, todas as variáveis que nós temos, né, dentro da cidade, essas diversidades, como você falou, a cidade não é pensada para todo mundo. A cidade ela tem um padrão de funcionamento, de planejamento, que normalmente ela é pensada principalmente para homens e homens brancos e de classe média alta. Né? Se você pensar o funcionamento das cidades. Então, nós temos ruas largas e arborizadas para quem? Para o carro. Quem que tem carro? A maior parte da população não tem carro. Né? Depende ou de transporte público ou mesmo de uma bicicleta, daí nós não temos ciclovias e ciclofaixas suficientes, né, em sinalização. Dependem de, às vezes, andar a pé, mas aí nós não temos calçadas acessíveis, calçadas num padrão de qualidade boa para todo mundo, seguras para esse trânsito a pé. Então, as cidades, elas também, outra coisa que acontece muito, é um caso, inclusive, aqui de Campo Grande, as cidades têm muitos vazios urbanos, elas são muito espalhadas. Quanto mais espalhada a cidade, mais difícil é a locomoção das pessoas, né, a mobilidade das pessoas dentro desse espaço urbano. E quem que consegue fazer de forma fácil? Quem está com carro, quem só tem como obrigação sair da sua casa de manhã, ir para o trabalho e depois do trabalho voltar para casa. Né? E essa não é a situação, por exemplo, das mulheres, não é a situação dos idosos, não é a situação das crianças. Então, por isso que a gente fala que a cidade ela é planejada mais para homens, né? Como eu falei, brancos, porque se a gente for ver a questão de raça, por exemplo, nós sabemos que a população negra é a população mais pobre da cidade, em termos de número. Né? Em termos de números, a gente pega as estatísticas, a nossa população a população mais pobre de uma cidade e mais periférica, então, que está mais longe do centro da cidade, mais longe do centro de emprego, é a população, então, de mais baixa renda. Né? Então, a cidade ela não é feita para todo mundo, não é planejada para todo mundo. Então, nós precisamos muito reverter esse processo para que ela seja acessível, justa. A Bia falou muito, né, em cidades democráticas. As nossas cidades não são democráticas. Se eu não consigo circular pela cidade com segurança, com tranquilidade, não posso usufruir da cidade, não posso ter meu momento de lazer, até mesmo porque o meu momento de lazer eu já gastei, que seria de lazer, eu já gastei dentro de um transporte público, né? Em cidades grandes como São Paulo, as pessoas ficam muitas vezes 3 horas no transporte público para ir até o trabalho e depois para voltar. São 6 horas. Se você somar mais as 8 horas de trabalho, em qual momento que essa pessoa, né, vai ter para lazer, para cuidar dos filhos ou para atender alguém que precisa? É muito difícil. Então, o planejamento das cidades
precisa ser pensado em todo mundo, sem diferença nenhuma, sem promover exclusão social, injustiças sociais, etc. Perfeito. Neila, e sobre o direito de ir e vir? Nós sabemos que ele é garantido pela nossa Constituição Federal. Como funciona a mobilidade urbana para as mulheres? Então, esse é um grande nó. Quando a gente fala mobilidade urbana, né, é um assunto que está, inclusive, sendo muito discutido no mundo inteiro, né? Estamos aí mudando um pouco essa nossa matriz de deslocamento. O deslocamento, esse direito de ir e vir que todos nós temos garantido pela Constituição, a cidade em si não garante para a gente. Né? Não é só a questão do transporte público, né? Que a gente fala muito, bate muito nessa tecla do transporte público, mas mesmo para as pessoas que fazem seu deslocamento a pé, a cidade também não é preparada para isso. Quem faz o deslocamento por uma bicicleta ou moto, a cidade também não é preparada para isso. Agora, todas as atividades que nós desenvolvemos na cidade dependem da nossa circulação. Eu saio de casa, mesmo que eu vá até a esquina para comprar o pãozinho de manhã, se eu tenho, né, uma padaria ou uma conveniência na esquina, porque às vezes não tem, até para esse pequeno deslocamento, eu já preciso, então, ter uma calçada adequada, uma calçada que eu não vá tropeçar, uma calçada que eu não vou pisar num buraco e quebrar o pé, uma calçada, então, acessível. Né? E isso é difícil na maior parte das cidades brasileiras. Muitas vezes o centro da cidade ele tá todo preparado, ele é todo bonito, todo organizado, mas as periferias não. E como que eu saio, então, de uma região periférica para ir ao centro de trabalho, que é no centro da cidade, digamos assim? Né? E se eu dependo de ir de transporte público, os horários do transporte, eles me favorecem. A gente sabe que no horário de manhã, que é aquele horário de pico, que as pessoas estão saindo de casa para ir para o trabalho, saindo de casa para ir para a escola, estudantes estão pegando também o transporte, esse horário tem um número maior de ônibus, né, disponível. Passou daquele horário de pico de entrada de escola, de entrada de trabalho, até o momento da saída, seja a hora do almoço, seja no final da tarde, já diminui o número de ônibus disponível. Aquele trajeto que antes eu podia fazer em 40, 50 minutos ou 1 hora, 2 horas, ele vai dobrar. Então, eu vou gastar muito mais tempo. E aí entra a questão, de novo, da mulher, que ela não faz um trajeto simples de sair de casa e ir direto para o trabalho e depois do trabalho para casa. Ela muitas vezes antes de ir para o trabalho, ela deixa o filho na creche ou na escola, né? Se é filho pequeno, que ainda não tem autonomia de ir sozinho, aí depois ela vai para o trabalho. Quando ela sai do trabalho, muitas vezes ela ainda vai passar num mercadinho, ou supermercado, ou conveniência, para depois ir para casa, ou para depois pegar o filho para ir para casa. Então, ela já tem um trajeto a mais que não está sendo considerado pelo transporte público. Aí, então, o direito dela de ir e vir já fica comprometido. Fim de semana, que é o horário, um domingo, que as famílias podem ir a um parque, a uma praça, ou conhecer o centro histórico da sua cidade, ou visitar um familiar, também é o momento que diminui muito o número de ônibus em circulação no transporte público. Então, mais uma vez, dificulta a vida das pessoas. Muitas vezes o transporte público é oneroso para a maior parte da população. Né? A gente está aqui falando do direito à cidade, direito de ir e vir. Direito de ir e vir é para todos, não é só para algumas classes sociais. É para todo mundo, e isso não acontece. Além de situações de insegurança, assédio sexual dentro do transporte coletivo, que é um número muito grande. Hoje mesmo eu assisti um vídeo que fala que, numa pesquisa de 2019,
93% das mulheres que responderam às questões já tiveram problema de assédio, não só no transporte aí nas áreas públicas da cidade, em qualquer momento da sua vida na cidade, seja na rua, seja numa praça, seja dentro do transporte, é um número muito alto, né? Isso mostra também uma questão de insegurança, né? E então, muitas vezes as pessoas deixam de usar do seu direito de ir e vir justamente porque a infraestrutura urbana existente ela não é adequada. Se a gente voltar a falar na questão específica das mulheres, a mulher que tem 2 crianças pequenas, vamos dizer aí uma criança de 1 ano e uma criança de 3 anos, que são crianças que estão ainda na primeira infância, e vai para a cidade para fazer compras, ou mesmo vai para um posto de saúde, essa mulher com 2 crianças, a de 1 ano não vai conseguir andar muito, então ela provavelmente vai ter que andar no colo. E a de 3 anos tem que andar de mão dada, não pode andar sem o auxílio da mãe, né? Muitas vezes o meio-fio alto já é um impeditivo ou já é uma situação complicada para essa mãe andar com essas 2 crianças. E se você pegar a situação de 3, 4 crianças, aí piora. Vamos pensar essa mulher pegando o ônibus. Ela chega num ponto de ônibus que muitas vezes não tem nem calçada, não tem nem piso, é terra e grama, né? Quando tem mato alto, às vezes chega para sentar, não tem como sentar porque não tem banco, ou então tem banco que é numa altura só. A criança pequena não tem como sentar porque ela não alcança o banco. Dentro do ônibus, dentro do transporte coletivo, a mesma coisa, não tem bancos mais baixos voltados para as crianças pequenas. Então, demanda que a mãe tenha que colocar a criança no banco se tem o banco disponível. Né? Vai para daí tá, chegou no seu destino lá na cidade. Vai fazer, digamos que foi fazer compras, como eu estava usando o exemplo. Vai fazer compras. Aí a criança de 1 ano precisa ser trocada. Tem banheiros públicos em condições de uso com trocador na cidade? Dificilmente tem. A criança pequena precisa, ela já não depende de fralda, mas precisa ir ao banheiro. Também o banheiro público, quando tem, normalmente ele é um banheiro que não está em condições de uso, porque ele não está limpo. Então, enfim, a gente está vendo aqui uma série de dificuldades que impedem esse nosso direito de ir e vir, o nosso direito à cidade, que ele é maior ainda que o direito de ir e vir, e também está garantido na Constituição. Né? Aí vamos pensamos aqui a situação da mulher com crianças pequenas. E os idosos? Né? Ou a mulher que está levando o idoso ou a idosa para um posto de saúde para ser atendido. Muitas vezes ela perde, né, saindo de sua casa até chegar no ponto de ônibus, né, o idoso anda devagar. Às vezes perde o horário daquele ônibus. Qual que é o próximo? Como não é no horário de entrada de trabalho, vai ser demorado. Às vezes chega já perdeu o horário da consulta. Tem que remarcar para quando. Enfim, né, nós temos uma série aí de obstáculos no dia a dia, sem falar dos obstáculos físicos, aí, né, falando obstáculos de maneira geral, e ainda temos os obstáculos físicos nas calçadas. Quantas calçadas, às vezes, tem motos estacionadas, tem carro estacionado, né? Além da questão de acessibilidade que a gente já havia falado, falta às vezes de rampa. Aí, se a situação está difícil para essas pessoas, agora você pega a pessoa que depende de uma cadeira de rodas, pessoa que tem uma deficiência física, que ela depende de cadeira de rodas. Aí, então, o direito de ir e vir fica muito mais reduzido. Né? E, às vezes, é a mulher que tem que acompanhar, um filho, ou ela própria é a usuária da cadeira, ou ela vai levar um parente, uma pessoa da família na cadeira de rodas. Então, nós temos muitos complicadores
né, no dia a dia da cidade, e que a gente só para pensar quando a gente começa a estudar essas questões, quando a gente começa a observar, né? No dia a dia, a gente muitas vezes passa por todos esses transtornos sem nos darmos em conta que a cidade tinha que ser diferente e que ela pode ser diferente. Ela pode ser totalmente acessível a todos, ela pode ser inclusiva, né? Aí depende do quê? Depende, logicamente, de mudar a ótica do planejamento. A questão de gênero, ela precisa ser incorporada, né, na ótica do planejador ou da planejadora urbana, dos gestores públicos, que são os que executam, né, o planejamento da cidade. Então, não, o nosso direito de ir e vir ele está garantido na Constituição, está garantido no papel, porém, nós não temos essa garantia nos espaços públicos da cidade. Perfeito. Muito obrigada, Neila. Gostaria agora de convidar a Lauzi para fazer a nossa última pergunta. Neila, diante de toda essa discussão, né, dessas necessidades, dessa nossa, eu acho que é uma necessidade, né, praticamente, de cidades mais justas, de cidades melhores, e diante de toda essa problemática que a gente levanta e que a gente aprende a observar, como você acha que as estruturas urbanas e os espaços públicos podem ser mais inclusivos para as mulheres? Bem, aí começa pelo planejamento, né? E o planejamento urbano ele já existe, ele já acontece. E como que ele pode ser, então, inclusivo? Nós, mulheres, precisamos participar mais ativamente desses espaços de discussão e de decisão. Então, é necessário que os planejadores ou as planejadoras urbanas incluam naquele momento, que é o momento de discussão sobre a cidade, né, que tenha reuniões em horário que as mulheres possam participar, né? Começa por aí, desde a primeira reunião que vai se discutir um bairro, se vai discutir um planejamento ou uma infraestrutura nova na cidade, ou um equipamento público novo na cidade, as reuniões que vão acontecer, elas precisam ter a participação da mulher nas reuniões para elas falarem das suas necessidades. Aí as reuniões precisam ser em horários que as mulheres possam participar, em locais que as mulheres possam participar. E precisamos que, dentre esse grupo de planejadores, planejadoras, tenham mulheres também que pensem o planejamento e que possam discutir com as outras mulheres, porque elas vão, com certeza, estar mais sensíveis a esse tipo de discussão. Então, começa por aí, né? Depois desse momento da discussão participativa, que as mulheres têm que estar ativas nessa discussão, nós precisamos também de mais mulheres nas instâncias de decisão, porque muitas vezes planeja-se uma coisa, mas chega lá quem vai decidir a execução não é sensível a essas questões. E acha que tem que cortar recursos, ou então que isso é bobagem, que isso é firula, e não executa as obras conforme está sendo planejado. Nós temos que ter mais mulheres lá na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, né? Participando do momento decisório do planejamento das cidades. Então, começa por aí. Aí, se formos falar de outra, da infraestrutura ou mesmo das estruturas públicas, né? Nós temos que pensar equipamentos públicos também, temos que pensar que hoje, se pegarmos mulheres e homens em relação ao trabalho, mulheres estão em número muito menor, 50,2%, se não me engano, de mulheres que trabalham com carteira assinada ou de forma regularizada. Em contrapartida, 76% dos homens trabalham de forma regularizada, né? Por quê? As mulheres, para poderem irem trabalhar, elas precisam ter onde deixar os filhos. As mulheres que têm filhos, né? Precisam ter creche. E nós sabemos que no Brasil inteiro, não acredito que tenha uma cidade dos 5.570 municípios que nós temos que tenha creche com número suficiente de vagas para todas as crianças que precisam.
Então, é outra coisa, equipamentos urbanos. Precisamos de creches para poder as mães poderem trabalhar. Trabalhando, elas vão ter mais autonomia financeira, vão poder cuidar melhor dos filhos, poder cuidar melhor dos familiares, poder cuidar de si melhor, né? Então, é outra coisa que precisa. Escola em tempo integral. E o tempo integral tem que considerar o tempo de entrada e saída dos pais e mães que trabalham. Porque uma escola em tempo integral, que a criança sai no meio da tarde, uma que não é bem tempo integral, né? E como que a mãe vai sair do trabalho para ir pegar a criança no meio da tarde? É difícil. Posto de saúde, nós temos que ter mais postos de saúde. Por exemplo, temos que ter postos de saúde voltados para a saúde da mulher, né? Como que a mulher vai para o trabalho, para um posto de saúde, se ela não tem nem onde deixar o filho para ir ao posto de saúde? Então, temos que ter equipamentos urbanos mais próximos das residências, em lugares mais acessíveis para as mulheres. Precisamos ter ônibus em horários mais flexíveis para as mulheres. Temos que ter ônibus com mais infraestrutura dentro do ônibus, no ponto de ônibus. Então, isso tudo contribui para que essas cidades, então, elas sejam mais seguras e sejam também mais amigáveis e tenham condições não só de atender a mulher, mas atender toda a população, né? Nós temos que ter cidades para todas, todos e todes. Então, nós precisamos que a mulher ela tenha autonomia para usufruir da cidade sem passar por medo, sem passar por constrangimento, sem passar por dificuldades que nós vemos que passam todos os dias. Então, aí sim, quando a cidade estiver preparada para isso, né, do planejamento até a execução, aí nós teremos, então, essas cidades que nós tanto almejamos. Não, esse tema é realmente fenomenal mesmo. Foi muito bom, Neila. Gostaria de agradecer a você, a Lauzi, a Bia, a todas aqui presentes. E eu gostaria de passar a palavra agora para a Lauzi para falar algo aqui, encerrar. Obrigada também pela participação, por poder ter essa oportunidade. E a Neila falou uma coisa muito interessante, que a gente aprende a ver e a participar quando a gente observa melhor, né? E não é só observar, porque a gente também tem que nos politizar mais, né? Já está tendo uma politização um pouco maior, mas eu acredito que é em passos muito lentos do que a gente precisa, do que a gente realmente precisa. A gente vê um reflexo disso em qualquer Câmara Municipal. Você pode ver a foto, a maioria são homens. Aqui em Corumbá tem uma mulher, dessa vez, porque geralmente nem tem, né? Muito menos presidente de Câmara ou no secretariado, né? No gestor municipal, né? Seja prefeito ou não. Então, é importante essa politização, não só para tomar decisões, mas para poder ter um olhar, né, melhor, mais apurado, porque é importante, quem tem esse olhar, vê de forma diferente, né? Não adianta dizer o contrário. A gente vê de uma forma diferente, cada um sabe como é as necessidades, e a mulher tem uma visão mais ampla para tudo, porque ela não é só a maioria da população, é ela que é a mãe, né? Ou seja, todos os habitantes são filhos de mulheres, né? Então, esses filhos foram criados, né? Então, são filhos, são esposas, então a mulher, na verdade, ela está no núcleo de toda a família, todo mundo chega através da mulher. Na verdade. Então, a gente olhando, a gente podendo olhar de forma diferenciada e atendendo essas necessidades, a gente está atendendo todo mundo, toda a parcela, toda a nossa população. E é muito importante ter esse debate, a gente politizar cada vez mais e fazer nosso papel também como arquiteto urbanista, seja numa residência, né, atendendo às necessidades de uma residência, de um comércio, né, na acessibilidade, no trocador, né, ou até mesmo no espaço urbano,
que é uma escala mais macro. E, afinal, a gente está aqui para isso, né? Nós, seres humanos e arquitetos também. Se não for para ajudar um ao outro, então qual que é o propósito disso, né? Eu acho muito importante e obrigada por poder estar participando. E parabéns, Neila, pela sua fala, foi muito necessária. Obrigada. Bia, você Eu só gostaria de tenho que encerrar? agradecer a todas e não vou me alongar, dizer que a gente tem muito assunto pela frente. Então, nós vamos fazer outras lives com outras convidadas, com essas convidadas também, porque a gente ainda vai ter muito assunto para falar sobre isso. Obrigada a todos. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.